certo? Aqui em Fortaleza eu atuo como físico médico e supervisor de proteção radiológica nos hospitais da Universidade Federal do Ceará, Walter Cantídia Maternidade Escola Assis Chateaubriand, também com a nossa empresa Omega Rad, Física Médica e Radioproteção. Atuamos no Instituto do Câncer do Ceará, Sonimagem e outras clínicas e hospitais aqui do estado, certo? Todos conseguem ver o mouse passando aqui na tela ou não? Sim, professor. Mouse, né? Então tá bom. A gente pode começar aí. Qualquer pergunta no chat pode chamar. Então, para a gente poder falar, né, de testes rotineiros de controle de qualidade em radiodiagnóstico, é um assunto interessante para a parte dos tecnólogos, principalmente, técnicos, né? Pois são testes que muitas vezes são demandados que os técnicos e tecnólogos realizem, pois nos hospitais não tem o físico médico a todo momento ali, e o pessoal não tem esse conhecimento desses testes, no caso, mais rotineiros para radiodiagnóstico, tá certo? Então, para a gente primeiro falar desses testes, a gente tem que falar de legislação, tá certo? Todo mundo sabe que a nossa legislação vigente para a radiologia, RDC 611, ela foi publicada no dia 9 de março de 2022. No caso, essa resolução de diretoria colegiada, que é a RDC, a sigla, né, é como se fosse a nossa cartilha, que ela vai falar sobre todas as aplicações, né, de gestão, né, e gerenciamento, no caso, dos serviços de radiologia, diagnóstico ou intervencionista, tá? A RDC 611, ela veio, né, por necessidade da gente revogar a portaria 453, que era de 1998, que no caso era uma portaria do Ministério da Saúde ainda na época, que falava sobre as diretrizes básicas de proteção radiológica nos serviços de radiologia médica e odontológica. Então, surgiu essa necessidade porque a tecnologia mudou muito de lá para cá, temos aí 20 anos, né? Mais de 20 anos, no caso, desde quando foi aprovada a primeira RDC, substituindo e revogando a portaria 453, que foi a RDC 330. Que a lei de criação da Anvisa, ela é de 1999, então essa portaria 453 não era da Anvisa, era do Ministério da Saúde, como mostra aqui, né? Sistema de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. No caso, a Anvisa ela lança sua primeira resolução para o radiodiagnóstico só em 2006, que é o famoso livrinho rosa, que ele falava como você fazer os testes de controle de qualidade nos equipamentos, tá certo? E aí, em 2019, 21 anos depois, a gente tem a publicação da RDC 330, que revogou tanto essa resolução aqui de 2006 da Anvisa, como a portaria 453. Então, já é uma resolução da Anvisa, tá? A 330. Junto da 330, vieram também as instruções normativas de 52 a 59. E são nessas instruções normativas que constam os controles de qualidade obrigatórios para os equipamentos de radiologia, radiodiagnóstico, tá certo? A RTZ 330, a RDC 330, ela é o escopo de gerenciamento, né, do que o serviço tem obrigação de fazer, e as instruções normativas, ela fala dos controles de qualidade. Quando ela foi publicada, houveram debates, eu inclusive fui até Brasília, participei desses debates públicos em Brasília, na época, e aí a gente solicitou algumas alterações na RDC e nas instruções, e aí publicou-se em 2020 a RDC 440. Para a gente não ficar com duas RDCs, né, uma complementando a outra, teve a republicação das instruções normativas em 2021. Então, o que está valendo agora para controle de qualidade e gerenciamento dos equipamentos são as instruções normativas de 90 a 97, de maio de 2001, e em 2022, a RDC 611. Tudo que está antes aqui foi revogado, tá? Exceto a lei de criação da Anvisa. O que acontece? Então, a gente tem a RDC no centro do escopo, como nossa bíblia aí da radiologia, e resolveu-se colocar as instruções normativas como os documentos anexos, né? Porque tecnologia sempre está mudando, sempre vem algo novo. Então, para a gente não ter que ficar mudando a RDC, a ideia do João, né, João Henrique, que é o físico lá da Anvisa, que escreveu a RDC todinha, tá?
foi o quê? Não, vamos criar as instruções normativas para que a gente, se alterar alguma tecnologia de um equipamento, a gente altera só a instrução normativa. Não precisa alterar a RDC inteira. Então, colocou-se a instrução normativa número 90 para radiodiagnóstico médico, radiologia médica, equipamentos de raio-x, tá? 91 para os equipamentos de hemodinâmica, os angiógrafos, arcos cirúrgicos, telecomandados, tá? Litotripsia, que são equipamentos que emitem fluoroscopia, radiologia intervencionista. A 92, especificamente para mamografia. 93, tomografia computadorizada. A 94, para equipamentos de radiologia odontológica extraoral, que são o quê? Raio-x panorâmicos e tomografias Cone-Beam. Raio-x odontológico intraoral, a instrução normativa número 95, que é o raio-x periapical. E aí veio as novidades, que não tinha no Brasil ainda uma lei que regulamentasse controle de qualidade para equipamentos de radiação não ionizante, que é o caso do ultrassom e da ressonância magnética. Então, o que a gente vai comentar hoje são alguns testes rotineiros dessas instruções normativas aí que eu estou apresentando. Então, primeiro, da instrução normativa número 90, que é para raio-x, seja ele fixo, raio-x móvel, e também o telecomandado, porque o equipamento de telecomandado ele é equipamento híbrido, né? Ele faz tanto raio-x quanto fluoroscopia. No artigo 12 da instrução normativa, o que ele fala que é importante? Né? Avaliações de qualidade da imagem. Então, a gente tem que utilizar uma ferramenta de teste específica, tá? Para a gente verificar no mínimo o quê? Resolução espacial e resolução de baixo contraste. Após a realização do teste de aceite, o que significa isso? Pessoal, toda vez que se instala um equipamento novo, tá? Ou até usado, né, dentro de uma instituição, os testes que o fabricante faz não valem para certificar o equipamento sozinhos, tá? Você tem que chamar um físico médico e fazer todos os testes de aceite daquele equipamento.